Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem presentes. Eu queria chamar para a mesa o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Onde é que está o Fux? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O deputado Cristino Auro, deputado federal que representa a Câmara de Deputados. Dr. Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina. Tá bem. Bom, queria agradecer a presença de todos e me referir especialmente ao reverendíssimo Padre Omar Raposo. Minhas saudações tricolores, depois daqueles 10-1 de ontem. reitor
do Cristo Redentor, ministro Carlos Aires Brito, que nos deu um prazer ontem na sua presença. Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale do Rio Doce. Deputado Luiz Antônio Teixeira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Deputado Hugo Leal. Alexandre Chiep, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Nízia Trindade, presidente da Fiocruz. Eberval Gadelha, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. José Luiz Gomes Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina. Jorge Bolchini, diretor da Escola Médica da PUC do Rio de Janeiro. Denise Pires Carvalho, reitora da UFRJ. Vitorino Sherman, presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Ricardo Cravalbim, presidente do PEN Clube. E reverendíssimo Padre Jorjão. Declaro aberta a sessão de posse do acadêmico eleito Paulo Niemeyer Filho. Convido o excelentíssimo senhor ministro... Não, isso eu já convidei. Convido as acadêmicas Rosisca Darcy de Oliveira, Fernanda Montenegro e o acadêmico Zonir Ventura para conduzir o acadêmico Paulo Niemeyer Filho ao Salão Nobre.
Convido o acadêmico eleito Paulo Niemeyer Filho a assumir a tribuna e fazer seu discurso de posse. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Merval Pereira, meu grande amigo, presidente da Academia Brasileira de Letras, excelentíssimo senhor Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Cristino Áureo, deputado federal, representando a Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Joaquim Falcão, primeiro secretário da Academia, excelentíssimo senhor Celso Laffer, segundo secretário, demais membros da diretoria, um especial abraço para nossa querida Nélida Pinhon, que por uma gripe está nos acompanhando à distância, e a nossa secretária-geral. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que ingresso nessa casa. Uma grande honra, um privilégio que distinguiu apenas 261 brasileiros em seus 124 anos de existência. Serei o primeiro médico a assumir a cadeira de número 12, que foi ocupada por intelectuais de diversas áreas, escritores, jornalistas, poetas, homens públicos, representantes do clero, da vida acadêmica, todos a brilhantaram. Os médicos sempre estiveram presentes na Academia Brasileira de Letras. Alguns foram escolhidos como patronos na sua fundação. E já na primeira turma de membros titulares encontrava-se o Dr. José Alexandre Teixeira de Mello. Desde então, outros 23 médicos foram eleitos, tanto por suas contribuições científicas, como Simão Bacamarte, que, chegado da Europa, tornou-se imortal pelas letras de Machado de Assis, como Guimarães Rosa, imortal pelo talento literário. Este, apesar de ter abandonado a medicina muito cedo, pontuou sua obra com o conhecimento adquirido. De Adorim, sua marcante personagem de Grande Sertão Veredas, teria nascido em La Sance, o mesmo povoado onde Carlos Chagas descreveu a doença que leva o seu nome. Em sua obra-prima, Guimarães Rosa discorre sobre episódios de viroses e doenças infecto-parasitárias. E a doutora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, que muito me honra com sua presença aqui esta noite, ressaltou em um artigo sobre o autor que o grande mestre encontrou um fator positivo numa doença tão grave quanto a malária. O delírio de Reobaldo, causado pela febre, que, segundo o personagem, era bom para pensar. Assim relata Reobaldo. Nessas horas da noite em que eu estava acordado, minha cabeça estava cheia de ideias. Eu pensava, como quem remexe no esterco das vacas. As reflexões de Reobaldo mudaram sua trajetória. Tornou-se chefe do bando e assumiu seu amor por Diadorim. Outros grandes homens da medicina, que foram membros desta academia, também obtiveram reconhecimento público e hoje são nomes de hospitais e institutos, como Fundação Oswaldo Cruz, Maternidade Fernando Magalhães, Hospital Miguel Couto, Pavilhão Aloísio de Castro, Instituto de Neurologia Giolindo Couto, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Ivo Pitangui foi o último médico a ocupar uma cadeira nesta casa. Abençoado com uma mente brilhante, foi criador de especialidade médica de grande impacto social, que corrige deformidades físicas e restaura a autoestima. Tive o privilégio de conviver com Pitangui em minha vida pessoal e também na Santa Casa, onde ele mantinha uma enfermaria que era referência para pacientes carentes que necessitavam de reparação estética. Foi um cirurgião primoroso, admirado mundialmente, uma pessoa amável e querida. Saudades do meu amigo. As ciências exatas e as humanas são atividades culturais paralelas em seu aprendizado e evolução,
mas igualmente importantes no desenvolvimento da civilização. Apesar de ambas demandarem grande talento e intensa leitura, por muito tempo apenas os literatos mereceram o reconhecimento intelectual. Em maio de 1959, o físico, pesquisador, novelista e político britânico proferiu uma famosa palestra na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e a intitulou As Duas Culturas, referindo-se às ciências exatas e às ciências humanas. Snow enfatizou a falta de interação de indivíduos altamente qualificados em ambas as áreas, mas incapazes de transporem um abismo da incompreensão mútua. Snow, como cientista, lançou um desafio a seus amigos literatos, perguntando quantos seriam capazes de descrever a segunda lei da termodinâmica. Nenhum se manifestou. Snow comparou esta pergunta a, aspas, "Você já leu alguma peça de Shakespeare?" Para dizer a verdade, eu também desconheço a segunda lei da termodinâmica, mas, por influência de Joaquim Nabuco, a Academia Brasileira de Letras passou ao largo dessa discussão, acolhendo ao longo dos anos personalidades das várias áreas culturais, o que a fez moderna, vigorosa e representativa. A literatura, em primeiro lugar, naturalmente, não fosse esta a casa de Machado de Assis, mas também sempre bem-vindas a arte de Fernanda Montenegro, a poesia musical de Gilberto Gil, a erudição jurídica de José Paulo Cavalcante e a filosofia de Eduardo Gianetti. Senhoras e senhores, coube a mim prorrogar a presença da ciência nesta casa, justamente no momento em que o mundo científico sai vitorioso no combate ao coronavírus. O Covid-19 levou amigos e parentes, e a ABL não ficou imune. Viu-se atingida com a perda de um de seus membros mais ilustres, o professor e acadêmico Alfredo Bose, que não resistiu ao vírus. Enlutada, a academia abre hoje suas portas para um médico que trabalha pela vida e que é fervorosamente a favor das pesquisas científicas, das vacinas e das artes. A academia sempre se posicionou em defesa de valores civilizatórios. No início do século XX, o grande sanitarista Oswaldo Cruz comandou, no Rio de Janeiro, a campanha contra a peste, a febre amarela e o sarampo, e teve que enfrentar uma reação popular que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. O movimento foi tão politizado como o de agora e quase resultou na queda do governo do presidente Rodrigues Alves. A razão estava com Oswaldo Cruz, que se imortalizou duplamente pela vitória sanitária, eliminando o flagelo que corroía a nação, e também pelo reconhecimento desta academia, que o elegeu para a cadeira de número 5. Oswaldo Cruz foi um dos maiores heróis brasileiros. Senhoras e senhores, iniciei minha carreira médica aos 17 anos, quando ingressei na então Faculdade Nacional de Medicina na Praia Vermelha, a nossa UFRJ, hoje a nossa UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito bem representada aqui, nesta noite, por sua magnífica reitora, doutora Denise Pires Carvalho. Passei a frequentar a Santa Casa ainda estudante, numa época em que o mundo passava por grandes transformações tecnológicas e comportamentais, que tive o privilégio de assistir. Beatles, mini-saia, pílula anticoncepcional, tomografia computadorizada, as primeiras UTIs e vários outros progressos que hoje parece que sempre existiram. A Santa Casa do Rio, outrora meca da medicina brasileira, com a tradição de seus 400 anos de existência, havia se tornado um templo do passado. Seu hospital geral não conseguia acompanhar o progresso e os atendimentos ainda eram por caridade, um retrato social do país. Na Santa Casa, tive o privilégio de conviver com a elite médica da época. Entretanto, o que marcou minha carreira foi conhecer a fragilidade dos que ocupavam seus leitos,
a pobreza, a ignorância, a desesperança, o abandono, a solidão. Os brasileiros ali recebidos eram chamados de indigentes, palavra de origem latina que significa desprotegidos, desprovidos, carentes, incapazes de suprir suas próprias necessidades. Não tinham emprego formal e, por isso, não tinham direito à assistência social. Eram atendidos por misericórdia e retribuíam seus tratamentos com a gratidão e o Deus lhe pague. A relação médico-paciente era de apadrinhamento. Estes sentiam-se amparados por estarem internados na enfermaria do professor tal ou qual. Havia sempre o nome de um grande médico estampado na porta. Lá fora, o país crescia, se industrializava e surgia uma forte classe operária. A medicina acompanhava o progresso, tornava-se cara, dependente da tecnologia. Não havia mais lugar para o paternalismo e nem para hospitais de indigentes. Estava claro que a saúde era um direito de todos e uma obrigação do Estado. Baseada neste lema, a Constituinte de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, fator transformador da sociedade brasileira e talvez a maior e mais importante medida de inclusão social do mundo. Acabaram-se os favores, a misericórdia, a caridade. As instituições filantrópicas que não se adaptaram à nova ordem viram seus hospitais fecharem as portas. Ainda hoje, quando me perguntam o que de mais importante aprendi com meu pai, respondo que foi a preocupação social que o acompanhava e que eu só entendi quando entrei na Santa Casa. Por 30 anos, dirigi 2 enfermarias na Santa Casa e atualmente sou diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Uma justa homenagem a meu pai por seu pioneirismo, liderança e transformação da neurocirurgia brasileira. O Instituto Estadual do Cérebro é o único no Brasil em sua atividade. É também moderno, pujante, eficiente e exclusivo para os pacientes do SUS, ou seja, para todos os brasileiros sem distinção. A criação do SUS mostra que decisões acertadas podem mudar o Brasil, um país em que tudo pode dar, e que já deu muita coisa que não soubemos manter. Já tivemos uma cidade maravilhosa e já fomos um gigante adormecido. Há poucos anos, num momento de otimismo, ficamos orgulhosos de ver a estátua do Cristo Redentor, nosso símbolo maior, levantando o voo como um foguete na capa de revistas internacionais. Era o Brasil que decolava. Mas o voo foi curto. Infelizmente, os malfeitos o fizeram cair de bico. Veio a seguir o radicalismo, a intolerância, a pandemia, um mundo estranho que entrou por nossas portas, complacente com a corrupção, combatendo a cultura, a educação, a democracia e também as pesquisas científicas, muitas paralisadas por corte de verbas. Num mundo cada vez mais competitivo, o boicote à ciência mostra como planejamos bem o fracasso do nosso futuro. À primeira vista, nosso país parece um caso médico sem solução. Extirpa-se o mal, mas ele retorna com outra forma. Lembra-me a história do paciente que atribuía seus males a uma serpente que teria se instalado no seu ventre. Um grupo de estudantes de medicina se reuniu e simulou a retirada do réptil. O paciente, entretanto, ao ver a cobra dentro de um vidro de formol, exclamou que se tratava de uma fêmea e que ele deveria estar cheio de ovos. Enfim, um caso incurável, elas renasceriam fatalmente. O Brasil também parece estar cheio de ovos. Como cirurgião, entretanto, posso afirmar que nossa doença é tratável e que o remédio está em nossas mãos. Senhoras e senhores, esta academia tem o dom de imortalizar seus membros ao revivê-los em seus encontros.
Assim relembro meus pares da cadeira número 12. O patrono foi o teatrólogo carioca França Júnior, que com suas comédias criticava e satirizava a sociedade da época. Em sua peça mais famosa, O Barão da Cotia, França descreve com humor o esforço de uma senhora em casar sua jovem e linda filha com um rico senhor, barão, viúvo, porém bronco e caipira, que chegara do interior. A moça, entretanto, amava um rapaz cheio de qualidades, recém-diplomado em medicina, mas sem patrimônio. O tema não é original, mas a história é divertida, e eu, lendo a peça, naturalmente torci pelo colega. Quando tudo parecia perdido, meu herói recebe uma inesperada e milionária herança e conquista, assim, o reconhecimento, a admiração e a preferência da futura sogra. O primeiro membro a ocupar esta cadeira foi o baiano Urbano Duarte, grande cronista, humorístico na imprensa e no teatro. Colaborando com vários jornais da época, Urbano analisava e criticava os costumes e os tipos da sociedade. Escreveu várias obras. Em 1985, sob o pseudônimo de J. Guerra, publicou um livro de crônicas intitulado Humorismos. Numa dessas crônicas, chamada Os Faquistas da Rua do Ouvidor, comentou, aspas, o fluminense padece de um achaque crônico e de um sestro maníaco. O achaque é censurar o governo e o sestro é dizer mal da Rua do Ouvidor. Mas, em compensação, possui duas excelentes qualidades, pedir favores ao governo e passear na Rua do Ouvidor. Eu que sou provinciano, diz ele, confesso que considero a Rua do Ouvidor a obra-prima do Rio de Janeiro. Urbano segue analisando as demais ruas da cidade e, por fim, declara sua preferência e conclui com ironia. Mas nada como a Rua do Ouvidor. Prefiro-as às suas ilustres co-irmãs, como se diz nas sessões solenes da Sociedade Literária, Recreativa, Beneficente, Musical, de Auxílios Mútuos, Prazer das Famílias de São José de Além Paraíba. Sucedeu o autor, escritor, juiz e político mineiro, Augusto de Lima. Foi governador de Minas quando, em 1891, decidiu a transferência da capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903, presidiu essa academia. Foi deputado federal durante 20 anos e, como curiosidade, foi responsável pela redação do projeto de declaração de guerra do Brasil à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Augusto de Lima, poeta com forte vertente panteísta, em um dos seus artigos se refere à nossa efemeridade. Aspas. Mais um ano que passa. Não, nós é que passamos mais uma etapa no tempo. Este é imutável. Nunca foi novo e nunca será velho. E mais adiante. Sim, transitórios somos nós, astros, rochas, flora, fauna, espécie humana. Tudo passa, menos o tempo e o espaço. Augusto de Lima não passou, pois ele está aqui conosco hoje. Sucedeu o jornalista carioca Vitor Viana, que foi eleito membro desta casa em 1935, em pleno período de exceção do governo Vargas. Em seu discurso de posse, destacou o jornalismo como gênero literário e ressaltou, aspas, jornalismo e literatura exercem a mesma ação necessária e, neste momento grave da história, têm o dever de cooperar na defesa da liberdade de pensamento. Desculpa. E completou, não há povo que resista à desagregação do espírito público. Para criar e conservar esse espírito, é preciso a contribuição de todos os intelectuais. Qualquer afrouxamento, qualquer dúvida nessa atitude, caímos naquele erro que é a trahison de clerc. Aqui ele se refere à traição dos clérigos, obra do filósofo francês Julien Brendat, que pregava que o intelectual não podia ter
compromisso com proposições políticas ou religiosas e que tinha o dever de descer à praça pública para a defesa intransigente e exclusiva dos valores eternos e universais da verdade, justiça e liberdade, sempre que ameaçados. A seguir tivemos o destacado diplomata paulista José Carlos Macedo Soares, que já foi chamado de chanceler da paz por ter intermediado conflitos nacionais e internacionais, além de ter sido ministro de diferentes pastas dos governos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Nereu Ramos. Depois tivemos um poeta, tradutor e educador, o mineiro Abigar Renault. Veio então o também mineiro Dom Lucas Moreira Neves, dominicano erudito, que foi arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Por fim, devo acrescentar ao grupo o 7º ocupante dessa cadeira, um brilhante intelectual, humanista, escritor, crítico literário, historiador e professor universitário, o paulista Alfredo Bozzi. Senhoras e senhores, nunca imaginei ter a honra de ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, e muito menos a que pertenceu ao admirável acadêmico Alfredo Bozzi, por quem sempre tive grande respeito e admiração. Autor de uma obra literária consagrada, Bozzi distinguiu-se ainda pelo ativismo em defesa dos valores humanos e democráticos, num período em que só os fortes ousariam. Por muitos anos, presidiu a Comissão de Ética da USP, foi membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, presidente do Centro de Defesa de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes e membro do Secretariado Nacional de Justiça e Não Violência. Cristão, ligado à corrente progressista do catolicismo, Bozzi lutou por um mundo mais justo e parecia falar de si próprio quando disse ter convicção, aspas, de que o caráter de um homem é a somatória de todos os seus atos. Descendente de imigrantes italianos, Bozzi formou-se em letras na USP, onde fez toda a sua carreira universitária, como professor de literatura brasileira, italiana e filologia românica. E mais importante, foi onde conheceu e se casou com a escritora e professora de psicologia, Ecléa Bozzi, com quem teve 2 filhos. Bozzi sempre foi ligado aos grupos católicos e teve uma rica formação acadêmica e filosófica, marcada inicialmente pelo liberalismo idealista de Benedetto Croce. Para se aperfeiçoar no estudo da literatura italiana, Bozzi passou um ano na Faculdade de Letras da Universidade de Florença, onde, além das disciplinas curriculares, tomou conhecimento das ideias marxistas de Antônio Gramsci. Essas novas experiências marcaram sua trajetória pessoal e literária e, segundo ele, aspas, abriram minha cabeça. Bozzi ocupou todas as posições universitárias na USP, onde foi homenageado com título de professor emérito, e na Fundação Maison des Sciences de l'Homme, em Paris, foi titular da cadeira brasileira de Ciências Sociais, Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi incansável. Seriam necessárias algumas sessões como esta para que eu pudesse ser justo com sua memória. Participou de inúmeros conselhos, júris, comissões, recebeu os mais importantes prêmios literários, como Casagrande Senzala, Jabuti por 2 vezes e ainda a Ordem do Mérito Cultural. Suas obras tornaram-se referências como a história concisa da literatura brasileira, reproduzida em mais de 50 edições. Em um ensaio apresentado para a livre docência, intitulado Mito e Poesia em Leopardi, Bozzi relata um trecho em que o poeta fala da sobrevivência de uma flor silvestre, a giesta, que não sucumbe mesmo depois de soterrada pelas lavas do Vesúvio, em cujas encostas cresce e rebrota há anos. Assim também é a obra e a vida de Alfredo Bozzi, marcadas pela mesma resistência e beleza que encontramos nas pétalas amarelo-ouro da flor giesta. Senhoras e senhores, quando o eminente acadêmico Miguel Couto tomou posse nesta casa, ressaltou em seu discurso, aspas, como médico me apresentei aos vossos sufrágios. Ao médico os concedestes, e é só o médico que tendes em vossa presença.
Retirai meus atributos da medicina e nada mais me resta. É assim que também me vejo diante de vocês e é desta maneira que espero contribuir para a grandeza da Academia Brasileira de Letras. Encerro dedicando esta noite a meus pais, pelo exemplo que tive e por me fazerem acreditar nos sonhos que deram sentido à minha vida. Abraço a todos aqui presentes e, com muito carinho, a Marisa Niemeyer, viúva do meu pai, sua companheira por mais de 40 anos. Agradeço de coração aos queridos amigos que viabilizaram com suas parcerias projetos sociais que idealizei e que salvaram inúmeras vidas. Júlio Bozano, José Isaac Pérez, Jonas Barcelos, Ike Batista, Carlos Alberto Ribeiro, Aldo Flores, Luiz Alfredo Toné, Fundação Vale, Fundação Roberto Marinho e tantos outros. Minha gratidão. Quero ainda enaltecer a dedicação da minha querida Bebel, amor e parceira de minha vida, que divide comigo os méritos desse fardão. E também beijar meus filhos amados, Bel, Paulinho, Maria, Isabelzinha, Patrícia e Rafael. Obrigado. Convido o acadêmico Paulo Niemeyer Filho para assinar o livro de posse. Convido o acadêmico Domício Proença Filho para fazer a oposição do colar. Aqui. Isso, está aqui do lado do Zueli. Convido o acadêmico Zé Sarney para fazer a entrega da espada. Convido o acadêmico Geraldo Carneiro para fazer a entrega do diploma. Pode deixar a espada aqui também. Declaro empossado na cadeira número 12 o acadêmico Paulo Niemeyer Filho.
Esta cadeira tem como patrono França Júnior, teve como fundador Urbano Duarte e como antecessores Augusto de Lima, Vitor Viana, J.C. Macedo Soares, Abigar Renault, Dom Lucas Moreira Neves e Alfredo Bossi. Passo a palavra ao acadêmico Joaquim Falcão para fazer o discurso de recepção. Presidente Merval, presidente Luiz Fux, colega Barroso, colega Ades Brito, em quem os três saúdo, homenageio, sublinho a importância do Supremo Tribunal Federal na nossa história, mas, sobretudo, no momento em que vivemos. Saúdo o presidente da Academia de Medicina Brasileira, em nome de quem saúdo os presidentes das diversas instituições públicas e privadas aqui presentes. Somos todos confrades. Muito obrigado pela presença. Saúdo o deputado federal Áureo, que está representando aqui nossa Assembleia. Se me permitem apenas uma saudação de caráter pessoal, é uma saudação de geração de um amigo que eu muito estimo e que há muito tempo não via e que está aqui conosco, Edu Lobo. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Esta casa, nesta noite, é seu dia. Renovamos um ritual que nos é muito caro, o ritual de receber mais um acadêmico. Nesta sociedade de pressa e de velocidade, onde o tempo de tão sólido se desfaz num instante, não basta estarmos no mundo. Como diz Byung-Chul Han, precisamos estar no mundo e em casa ao mesmo tempo. Não é por menos que essa é a casa de Machado de Assis e que, portanto, agora é a sua casa no mundo. Fui escolhido com honra para saudar você. Merval, o regimento nosso diz que eu tenho que chamar todo mundo de Vossa Excelência. Você me permite uma... Está liberado. Pronto, estou liberado. Bom, como fazê-lo? Como fazer um discurso de recepção? São muitos caminhos. Eu escolhi um. Convido vocês todos a visitarem comigo o claustro do Convento de São Francisco, em Salvador, terra de Gilberto Gil, na Bahia. Belíssima capela dourada, deslumbrante azulejaria, patrimônio do século XVII. São 37 painéis em 4 alas do claustro, em azul e branco, diversas cenas e dísticos inspirados em Horácio, um filósofo estoico. Um desses painéis diz: a virtude se revela nas ações. Cabe-me, então, Paulo, revelar as suas ações para encontrar
as suas virtudes. Você já deve ter percebido onde eu quero ir. Acostumado a abrir os cérebros dos outros, hoje nós vamos abrir o seu. Mas antes eu queria dizer um pouco da importância do ritual, que é algo que não é um evento, não é vento, não é um aparecer, é uma permanência. O ritual se distingue na permanência para afirmar o que somos. Não é uma conjuntura, um aparecer de repente, nem é uma rotina. Nós não usamos esse fardão na rotina. Nós saímos da rotina. Nós abrimos o salão verde. Nós vestimos nossos fardões. Nós temos um rito a processar. Esse rito é um rito que manda uma mensagem. Essa é uma casa de integração, diálogos, múltiplas visões do Brasil, pluralidades, talentos e habilidades. Sentaram-se e sentam-se nas cadeiras verdes, poetas e cantadores, romancistas, jornalistas, artistas, cineastas, juristas e médicos, políticos, economistas, filósofos, históricos, filólogos. Nós somos múltiplos. Num Brasil que é ainda mais múltiplo do que a gente. Um Brasil plural em suas sensibilidades, em suas sexualidades, homens, mulheres, brancos, índios, mestiços, sobretudo mestiços, como tem bem sublinhado o nosso Eduardo Janete e o nosso Miguel Darcy de Oliveira. Você, Paulo Niemeyer, é múltiplo. É médico, cientista, escritor, educador, empreendedor, líder, profissional, comunitário. Faz a diferença, cidadão pleno. Vivemos novos tempos, como você mencionou, na produção, difusão do pensamento, do conhecimento e do encantamento, onde juntamos as ciências humanas e as ciências exatas para a energia vital da construção da língua, do conhecimento e do Brasil. Nós somos disciplinares, mas também somos interdisciplinares. Somos multidisciplinares. Somos transdisciplinares. Somos extradisciplinares. Poderíamos até ser, como Gilberto Freire diria, adisciplinares. Porque vivemos cérebro e mente de mãos dadas, que você representa. Na diferença nossa, na diferença que sintoniza com o Brasil, cada vez mais, faremos 125 anos esse ano, e que Merval conduzirá em julho nossas celebrações. Talvez um fato que os senhores não conheçam, mas que para mim chamou muita atenção. Paulo Niemeyer opera com a sala escura, proíbe celulares, impõe silêncio absoluto. A única luz que se vê solitária é a luz do seu microscópio. Tem muito de simbolismo nessa luz na escuridão. Senhores, senhoras, médicos, cientistas, enfermeiros,
profissionais de saúde, fisioterapeutas, vocês foram a luz contra a mentira, a chacota, o desprezo e a politização da pandemia do povírus. Parafraseando Gilberto Gil e Antônio Carlos Sequim, vocês, aqui presentes, médicos, nós todos, vocês foram a noite de luar na escuridão pelo qual passamos. Peço de vocês, para vocês, em agradecimento, uma salva de palmas. No dia em que completou 50 anos, cumprindo o requisito para entrar na Academia Nacional de Medicina, Paulo escreveu a tese Experiência com a cirurgia dos aneurismas intracranianos da fossa posterior. Tá certo? Bom, sua tese, para surpresa minha e de vocês também, começa com quem? Começa com Marcel Proust, onde ele diz que é o faro, o flair, a intuição que ocasiona tanta grande decisão do general quanto do médico. O que é que faz um médico um grande médico? O que faz uma decisão uma grande decisão? Esse é o meu roteiro. E você é meu personagem principal. Antes de decidir, antes de enumerar as suas ações para revelar suas virtudes, a gente tem que estar de acordo sobre o que é uma decisão. A decisão é uma escolha. Ao escolher A, você abandona B, C e D. Então, a decisão é inclusão e exclusão ao mesmo tempo. Como é possível avançar numa cirurgia de aneurisma quando, após horas de manipulação cerebral, o obstáculo, o aneurisma, não é encontrado, aumentando o risco de sequelas? Prosseguir ou recuar? Risco ou frustração? Quantas vezes Paulo Niemeyer já enfrentou esse problema? Recuou um passo para marchar outros. Por analogia, quantas vezes João Cabral de Melo Neto teve que enfrentar o mesmo problema? Colocar mais uma estrofe ou retirar uma estrofe para fazer de Morte e Vida Severina uma grande poesia. Não posso deixar, ministro Fux, de fazer a mesma analogia. Quantas vezes um ministro do Supremo tem que escolher o caminho A e abandonar os caminhos B e C para fazer uma grande sentença? Os pressupostos da grande decisão. E aí eu vejo a história do Paulo. Eu tenho 5 pressupostos das grandes decisões de Paulo Niemeyer. Primeiro, a excelente formação teórica e prática, nacional e internacional. Formou-se na Faculdade de Medicina da UFRJ, ganhou o mundo, viu Europa, França e Bahia, como a gente diz no Nordeste, foi estagiário da Santa Casa da Beneficência, foi a Londres, a Universidade, Canadá, Pittsburgh,
Escreveu mais de 60 artigos e capítulos de livro. Escreveu um delicioso, educativo e claro livro sobre No Labirinto do Cérebro, que eu recomendo a todos. Professor titular, criador da pós-graduação da PUC. E mais, pesquisador nacional e internacional, como agora, pesquisas de impacto mundial, com o Sheba Center de Israel, junto com centros da Alemanha, Áustria e Argentina, em busca de uma medicina de precisão para tratar tumores cerebrais. Participou da implementação da edição gênica, ganhadora do Prêmio Nobel de 2020 da Química, para o mapeamento de genes importantes para o tratamento de tumores cerebrais graves. É múltiplo, Paulo. Cirurgias que hoje retiram órgãos, tecidos e estruturas transformarão amanhã em mero ressequenciamento genético. Mais eficiência com menos sacrifício do paciente. Mas o segundo pressuposto da serenidade, das virtudes de Paulo, vocês acabaram de ver, vocês acabaram de experimentar aquilo. Vocês viram a serenidade com que ele leu o discurso dele? É pouco comum. Quer dizer, a serenidade é outro valor que lhe caracteriza em suas virtudes. Toda noite lá em casa, antes de uma cirurgia, tenho que rever o caso. Mando trazer todos os exames, analiso, estudo, testo se a decisão está correta, defino os caminhos, avalio ou não a oportunidade da cirurgia. Muitas vezes cancela. É cedo demais, tem dúvida. Paulo Niemeyer, calmamente, serenamente, cede à realidade, na profissão e na vida. Angela Merkel, nossa líder mundial, costumava dizer que a força na calma do Paulo. Serenidade é a sabedoria com calma, acrescento, e que muito lhe distingue. A única coisa que me relaxa é a leitura, nas tardes de domingo. Me deito no sofá da biblioteca e não saio mais, fecho as portas. Quando saio, parece que dormi 3 dias seguidos. Ao lado da serenidade, da excelência de sua formação, Paulo, tem um terceiro pressuposto. Como você diz, entre a doença e o paciente, fico com o paciente. A mútua esperança é a base da mútua confiança. Retirar a esperança do doente é desistir, é morrer por antecipação. A esperança move montanhas. Segundo você, a vida do paciente pode ser salva por uma manobra arriscada, mas decisiva, que só será feita se o cirurgião sentir que tem o apoio e confiança irrestrita do paciente e de sua família. Em seu gabinete, tem uma foto de Pierre Veger, outra vez Salvador, com um grupo de pescadores puxando uma rede na beira-mar com aquele vigor baiano. Esta foto simboliza a união na mútua confiança. Está lá, para o cliente logo decifrar.
Conto-lhes uma história. O casal foi ao consultório de Paulo para avaliação de tratamento que o marido recebera. Estava tudo certo. Na despedida, ele percebeu algo estranho, Barroso, no olhar da esposa. Quase um susto. Quem necessitava de tratamento era ela, a acompanhante, e não o esposo, o paciente. Paulo percebeu, fez o diagnóstico, operou, ela passa bem, muito bem, em Nova York. Ou seja, o consultório, como locus da confiança e da esperança, é quase sempre maior do que a consulta. O pressuposto da escolha profissional de Paulo é a solidariedade com a dor do outro. Como ele diz, luto pela vida. Luto contra a dor, embora a vida pressuponha a dor. Mas existe um paradoxo. É que a solidariedade para com o outro, muitas vezes é feita de solidão. Fernanda Montenegro, no seu discurso de posse, nos ensinou que interpretar é um ofício de absoluta solidão, em que o outro é fundamental. Este outro são os demais atores, mas é também, sobretudo, o público. A solidão para com o público é a solidariedade também para com o público. Assim como analogia, posso dizer que existe uma solidão do escritor ao escrever. Nélida Pinhon, por exemplo, precisou ir a Portugal para encontrar a solidão do seu escrever. Ainda bem que voltou. Voltou acompanhada de Sagres. Foi a Sagres, mas voltou para a solidão e solidariedade com o público. No caso, o leitor. Com um microscópio na sala de operação, o neurocirurgião Paulo é também um solitário. A experiência paterna que você mencionou também é um quarto fator para que uma decisão faça uma grande decisão e faça um grande médico. Conto-lhes outra história. A descompressão neurovascular microcirúrgica como opção no tratamento da neuralgia essencial do trigêmeo. Entenderam, né? Tá certo? Foi o tema de sua tese de doutoramento na USP. Unanimidade, nota máxima. Na banca examinadora tinha o grande neurologista Fernando Pompeu, a quem homenageei. Coincidentemente, Dr. Pompeu, na banca, sentia as dores que estavam na tese do Paulo. E ele não queria. Dr. Pompeu hesitava em se operar. Mas a tese do Paulo Brito convenceu o Dr. Pompeu a se operar. Dr. Pompeu operou-se e foi curado. Durante a cirurgia, você tinha 31 anos. Paulo sentiu o peso da responsabilidade. Operar, doutor Pompeu. Chamou, então, seu pai para acompanhar.
a cirurgia na sala. Dr. Paulo acompanhou. E o que aconteceu? No meio da cirurgia, Paulo encontra o que ele chama de uma situação atípica. Olhou para o pai e disse: o que eu faço? E o pai disse: o paciente é seu, faça o que achar que deve fazer. Paulo, essa foi a maior homenagem que seu pai podia ter lhe feito. É como se fosse um segundo diploma. O problema para o Paulo é que ele é adepto da medicina baseada em evidências, como você diz. Você diz: eu só acredito no que vejo. É o que você fala. Mas em 1970, na Faculdade de Medicina, onde ele estudava, não havia peças suficientes. Como adquirir, então, o saber da inteligência das mãos sem treinar nas peças? Não é isso? Não poderia ser cirurgião sem conhecer a anatomia cerebral. Aos sábados, eu subia e descia as escadas daquele prédio mal cheiroso, porque eu conhecia um funcionário do Instituto Médico Legal que fornecia peças, cérebros, para o estudo de anatomia. Aos sábados eu subia e descia as escadas do Instituto com uma caixa de isopor para o transplante dos cérebros que me cediam. Se me parassem numa blitz, certamente me tomariam como um louco. Sentia-me como um personagem do Inesquecível em Fio, o tamanduá que aspirava os cérebros dos seus adversários pelo olho. Mas aí eu levava os cérebros no isopor para minha garagem, onde os dissecava. Foi um verão solitário, porém proveitoso. Chego na última virtude para o pressuposto de uma grande decisão. Para Paulo, é o humanismo em favor do coletivo. Não é o egoísmo. O que caracteriza Paulo a sua vida inteira é que, desde o começo, na beneficência, na Casa da Misericórdia, você se dedicou não somente aos clientes individuais, mas ao coletivo brasileiro, ao Brasil profundo, ao Brasil dos mais necessitados. E isso muito lhe distingue, Paulo. E isso é um valor que é muito caro nesse ritual. É muito caro a nós todos. Você, por exemplo, hoje é presidente do Instituto de Câncer, criado pelo maravilhoso Marcos Moraes, que comandava pelo silêncio. Você, nas suas atividades públicas, você tem uma permanente campanha para incluir o cérebro nas áreas que mereceriam um check-up anual. E você pergunta, por que o check-up tem que ser apenas da cabeça para baixo? Eu sou hipocondríaco. Não posso deixar de passar a oportunidade. Peço aos meus médicos, Eno Duarte e Raul Kutait, que adiram a essa campanha e que inclua meu cérebro, não minha cabeça, Barroso, no check-up. Contra o egoísmo social que estamos vendo,
você fez uma atuação definitiva, Paulo. O Instituto Estadual do Cérebro, com o nome de Paulo Niemeyer. É um centro de excelência internacional. Faz mais de 1.000 neurocirurgias por ano. Só atende a pacientes do SUS. Tem um esforço de universalização, de verticalização da excelência da medicina, que o SUS representa. O SUS devia ser declarado patrimônio da saúde nacional. Segundo você, o SUS é o maior momento, e você disse no seu discurso, de inclusão social, que se tem notícia não somente no Brasil, mas talvez no mundo. Agora, sabe como é que Paulo define o SUS? Ele diz: para mim, o Instituto do Cérebro parece uma Disneylândia. Quer dizer, ele tem uma alegria, uma felicidade imensa em combater o egoísmo social que nos cerca com o altruísmo social, com o altruísmo pelo coletivo. Senhores, nem sempre nós temos o controle do nosso discurso. Às vezes, entram, batem na porta e nos fazem falar. A afronta maior ao altruísmo social ocorreu recentemente ao se negar a médica Nise da Silveira, aclamada pelo Congresso Nacional, o título de heroína da pátria. Heroína que revelou não somente a terapia e o esforço e a vida, mas revelou patrimônios artísticos nacionais, como Arthur, bispo do Rosário, que é patrimônio nacional hoje. Ela será, como propõe Nélida Pinhon, heroína e patrimônio nosso. É o suficiente. Saúde, cultura, ciência e educação não deve estar à mercê de cortes públicos que minguam nossos orçamentos e desvalorizam nossos profissionais. Dizem que somos indispensáveis ao desenvolvimento econômico, mas agem como se nós fôssemos desperdício. Quando tem que cortar o déficit público, começam por onde? Por educação, saúde, ciência e cultura. Nós não somos desperdício. Nós não somos a infraestrutura da democracia nacional. Cacá Diegues, em sua excelente série que participou sobre Nara Leão, lembra e dá o contraste da situação de hoje com a situação que nós já vivemos. Cacá Diegues diz os ideais do cinema novo eram 3: mudar o cinema, o Brasil e o mundo. Pernambucano, com certeza. Estamos sem um projeto democrático de longo prazo para o Brasil. É à luz do humanismo de Paulo Niemeyer e da sua vida de altruísmo social que os profissionais, nós todos, trabalhamos para um Brasil melhor. Paulo, obrigado pelo seu exemplo. Encerro. As virtudes do seu cérebro
são a sólida formação, a serenidade, as mãos dadas com o paciente, o bom exemplo profissional e o humanismo a favor do Brasil. Não posso ir adiante. Encontrei um obstáculo. Tenho que terminar. Estou diante de uma só via de acesso ao cérebro de Paulo Niemeyer. Essa via está ocupada, bloqueada, interditada. Tem dona de corpo e alma. Chama-se Maria Isabel Feijó Bittencourt Niemeyer, Bebel. Um rio que passou na sua vida e seu coração se deixou levar. Vocês dois se encontraram, se fizeram espelhos, um looping permanente, junto com seus filhos, Paulo, Bel, Maria, Bebelzinha, Patrícia e Rafael. Sejam todos bem-vindos. És agora imortal, no sentido de Rosisca Darcy de Oliveira. Imortal é o desejo de ser feliz e fazer feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Muito obrigado, Paulo. Bom, depois desses discursos todos, tenho certeza que nós todos saímos aqui mais leves. Em nome da academia, eu agradeço a presença de todos e solicito que permaneçam em seus lugares. Convido os acadêmicos Arnaldo Nisquier, Carlos Diegues e Gilberto Gil para acompanhar o acadêmico Paulo Niemeyer Filho ao Salão dos Fundadores, onde dentro de 10 minutos começará a receber os cumprimentos. Está encerrada a sessão.